Pessoal de casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso campinho. Vamos bater uma bolinha a partir de agora em nome de Feira de Tapetes e Móveis Rústicos. Em uma rodada importante para a dupla Grenal. Olha a classificação, Vidarte. Boa tarde, dá um oizinho para quem está em casa. Olha só a classificação, eu vou te mostrar já. Cruzeiro líder. Grêmio Internacional entre os 4 primeiros. Grêmio que empatou ontem e o Corinthians perdeu, né? No final, né? Para o time do Argel Braga. Do Argel Fux. Braga. Do Argel. Olha a confusão que eu fiz. Do Argel, ex-jogador do Internacional. E, portanto, o Grêmio dormiu e acordou hoje como 4º lugar. Depende do Atlético Mineiro hoje, né? Para continuar nessa posição. Lembrando que ontem, se não fosse o Argel, por isso, vamos explicar por que o pessoal de cá, por que tu te confundiu. Porque o Argel é o técnico do Figueirense, que fez 1-0 no Corinthians, e aí ajudou o Grêmio nessa classificação. Por isso que tu falou Argel Braga. Aí misturei o ajudei, Abel né? Braga com a Argel Fux. Te ajudei, né? E aí deu essa confusão. Diga não, não, diga não, Soquinho. Bom, sabe quantas rodadas demorou pro Grêmio voltar ao G4? Não tu sei. ficou de buscar essa informação Não pra sei. mim, né? Quantas? Mas não buscou, não sei. Demorou um tempão, Não mas faz muito tempo, conseguiu não. Acho retomar que não. ali, Ele né? andou dando uma beliscada já no G4. Agora Não, já esteve no G4, aí saiu e nunca mais Acho voltou, que faz tanto né? tempo assim, não me lembro, sinceramente, que o Grêmio estava lá na frente. Se alguém puder pelo Facebook nos ajudar. Não, foi antes da Copa. Antes da Copa, lá nos primeiros jogos. Então faz tempo. Bom, o Inter jogou primeiro, recebeu o vice-lanterna com a obrigação de manter o histórico de nunca ter perdido para o Criciúma em casa. Ontem, mais uma vez, mostrou que quem manda no Beira-Rio. Antes da partida, homenagem. Valdomiro entrou em campo 805 vezes com a camisa do Inter e foi lembrado pela direção e torcedores. São 805 vezes que a camisa número 7 entrou em campo. Então, para mim, é uma alegria muito grande de poder participar na minha vida desse clube aqui, um dos maiores clubes para mim, do futebol brasileiro e do futebol mundial. Em campo, seu time do coração e o da cidade natal, Criciúma. No início da partida, os catarinenses conseguiram diminuir os espaços. A primeira oportunidade do Inter veio com Gilberto na área. Chutou forte. O Criciúma chegava pouco. Cortez cruzou o rasteiro, mas não tinha ninguém na área. O Inter atacava com força. Alex que o diga. Parou na trave. Quando não era a trave, era o goleiro Bruno. Rafael Moura tentou. Moura de novo. Aos 39 minutos, o Criciúma se rendeu. Fabrício, dentro da área, passou para Arangues, que dominou e chutou. 1-0. D'Alessandro, de falta, tentou ampliar no primeiro tempo. Na segunda etapa, com a entrada do Paulo Baier, o Criciúma não teve tempo de reação. Aos 2 minutos, Rafael Moura cruzou. Alex perdeu o tempo da bola, mas Eduardo Sacha não. 2-0. Sacha se soltou mais. Aos 7 minutos, pela esquerda, viu D'Alessandro livre e passou. O capitão colorado aumentou o placar. 3-0. O garoto estava inspirado. Aos 28 minutos, na velocidade, foi derrubado dentro da área. Pênalti. O Abel é um grande treinador e desde na minha volta para cá ele me quis de volta, então acho que tendo a confiança do treinador, acho que isso ajuda muito. E eu acho que a gente sempre tentar preparar para as oportunidades e jamais me deixei abater no início do ano por não estar jogando. Sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer, então me preparei bem e agora estou conseguindo aproveitar. D'Alessandro deixou para Rafael Moura a cobrança. Parou mais uma vez no goleiro Bruno. Com o domínio do Inter, a partida deu uma esfriada. Abel Braga colocou Maurides e Valdívia, mas final 3-0. Tivemos um pouquinho de sorte, porque um dos jogadores mais agudos dele machucou no primeiro tempo e teve que sair do campo e ajudou a gente, não tenha dúvida. Mas a nossa obrigação é de lutar. Lutar em cada palmo do campo para tentar conseguir uma vitória. E depois vamos ver na frente. O momento está muito bom, né? Em 10 pontos, com 2 jogos fora de casa, em 12, sem sofrer gol. Tá indo legal. No segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Inter vem tendo um excelente aproveitamento.
Perdeu uma partida apenas, empatou outra e venceu 3. Nós estamos muito mais atentos. A ideia do que aconteceu no finalzinho não agradou a ninguém. A verdade é essa, os jogos que perdemos, os jogos que deixamos de ganhar em casa, não agradou a ninguém. E nesse segundo turno a ideia é diferente. A ideia é pontuar o máximo. Em casa a gente sabe que respeitando todas as equipes, mas a ideia é vencer. Independente de quem venha jogar em casa ou não, a ideia, o propósito é ganhar os jogos. A noite foi para homenagear aquele que fez muito com a camisa do Inter e ver o jovem que pode fazer muito no futuro pelos colorados. É verdade, Eduardo Sacha tinha proposta de vários clubes para deixar o Inter, que não era aproveitado, né? Inclusive, o Enderson Moreira queria levar ele até pro Grêmio, mas daí... Grêmio não, né? E tu falaste várias vezes aqui que o Inter deveria dar uma olhada mais atenta, né, para os seus garotos. E hoje o Inter joga às 15h pela Copa Fernandão, 15h. Vão dar uma observada. Eu acho que os pedidos da Débora ecoaram no Beira-Rio. No Ailon, que vai jogar hoje. E também vão olhar o Leandro. E tem esse Maurits que reapareceu. Ele foi dar aquela vibrada, lembra, Débora? Dar aquela pirueta. A cambalhota, tadinho. E acabou se machucando gravemente. É um bom jogador. Olha, legal esse aspecto aí. Pelo menos... As situações estão, acho que por obra da natureza, o Abel Braga está tendo que olhar para essa meninada. Na emergência, a gurizada está correspondendo. O Sacha foi um caso que, com as propostas recebidas, ou joga ou então vende o guri, né? Ou deixa ele ir. Daí o Inter, não, então vamos, quem sabe, olhar com outros olhos. E eu acho que ele deu uma movimentação completamente diferente para o ataque do Inter. Todo mundo cresceu ali, né? Tu vê ali a jogada que o Alex, que é a referência, perderia, ele... Estava ali na cobertura para fazer o gol. Eu acho que o Abel Braga, te interrompendo, Débora, o Abel Braga não deve estar numa boa fase nesse ano. Apesar de tudo, está em segundo lugar. Mas acho que se o Abel fosse um pouco mais objetivo, o Internacional poderia estar disputando esse título de uma forma mais direta com o Cruzeiro de Belo Horizonte. Acho que ele se confundiu muito nessa temporada. Menos mal que assim mesmo o time tem dado a resposta, tem conseguido os resultados, né? Agora me responde, Vidarte, por que o Rafael Moura, um jogador experiente, rodado, sabendo da pressão que está vivendo nesse momento, resolveu cobrar o pênalti? Pois é que não resolveu, foi o D'Alessandro que decidiu entregar a bola para ele. Ele é o cobrador oficial, né, do time do Internacional, o D'Alessandro. E o Abel Braga, por isso que eu falo, não tem como, o Abel tem que se impor nessa hora. Dizer, não, é importante marcar o quarto gol, Débora. Parece, não, tá 3-0. Esse campeonato é tão equilibrado, é tão difícil de se ganhar, que às vezes um golzinho pode definir uma classificação para a Taça Libertadores da América. Tinha que marcar esse gol, fazer o 4-0, aumentar o saldo. Mas não, foram irresponsavelmente tentar apagar eu acho que com a rixa de parte da torcida do Inter com o Rafael Moura, vai bater o pênalti, como se a torcida fosse esquecer se ele fizesse e convertesse o pênalti, não é? Vamos mostrar o lance? A gente tem o lance do pênalti, que ocasionou o pênalti, o lance perdido e o Abel falando sobre isso. Eu acho que o time ia bater o Dali. O Moura fez o gol no jogo passado. Chamou para ele uma responsabilidade que não necessitava. Eu acho que pode estar 4-0, 5-0, tem que bater o pênalti quem está... Mas já estava praticamente decidido. Então a atitude do D'Alessandro é de um grande capitão, de um grande líder. Surpreendentemente, concordo com o Abel. Só que ele não se impôs, né? Na hora ele tinha que ter dito que vai bater o D'Alessandro. Mas o Rafael Moura, diga-se de passagem, tem que se dizer isso, uma questão de justiça. Ele participou dos 2 primeiros gols de uma forma interessante, né? Não jogou mal, não. Tem que condenar porque errou o pênalti. Bom, o Grêmio, hein? Vamos falar do tricolor. Só não conseguiu o gol, né? Porque jogou melhor que o Fluminense, teve mais chances que o Fluminense, se defendeu bem contra o Fluminense. Agora... não tem pra ninguém, né, Vidarte, finalizar as jogadas. E eu quero saber dos teus números, porque agora o Marcelo Groi chegou aos 722 minutos sem tomar gols. Tu acha que tá errado esse número de novo? 659 mais 90 dá quanto?
Ele vem com calculadora essa altura do campeonato. Eram 600 e... Eram 500... o Picasso tinha 601. 749, ele tinha 569. Lane. Exatamente isso. Não. O Picasso tinha 601. O Marcelo tinha 569. Aí ele fez 90 minutos ontem. Então... Quanto dá? Não sei. Não dá 700 minutos. Isso aí eu tenho certeza. Mas já passou o Picasso. Já para passou de implicar Picasso. com o Marcelo Não estou Groi, implicando, eu só quero a justiça. Não, o Marcelo Groi, agora merecidamente. A gente tem os lances do jogo aí para mostrar para o pessoal de casa o que aconteceu lá no Maracanã. Porque a trave incomodou os tricolores gaúchos, né? Nesse encontro de tricolores aí, né? Foram 2 bolas na trave, não é? Olha o Fred reencontrando o Filipão. Um momento legal do jogo aí. Eu fiquei impressionado com o gramado irregular também. O Fred teve uma chance incrível, desperdiçada no segundo tempo. O Grêmio jogou o primeiro tempo muito melhor que o Fluminense. Teve aquela bola na trave, outras chances criadas. Até mais ou menos 10, 15 do segundo tempo, o Grêmio estava dominando a partida, Débora. Para aqueles que não viram, criando e perigando. Teve uma outra bola na trave do Barcos de cabeça, né? Não sei se vai aparecer aí nos melhores momentos. O Barcos foi no segundo tempo. No primeiro tempo foi o Felipe Bastos. É que o técnico do Fluminense, Bastos, uma paulada, né? Ele está esperando o gol de fora da área dele, que não veio ainda, desde que chegou. Não são 722, tem que corrigir aquilo ali, né? Isso aí é a grande mídia lá que está falando 722, mas não são 722. A gente vai refazer os cálculos. Tem que refazer esses cálculos aí. E aí, o Fred, que abraça o Filipão, aí teve a chance, mas as mudanças do time do Fluminense foram muito interessantes. A entrada do Chiquinho, que é um meia que foi de lateral esquerdo, no lugar do desmotivado, acho, o Carlinhos. E também a presença do guri chamado Kennedy, que entrou no segundo tempo, muito bom jogador, deu mais velocidade e equilibrou. O Fluminense poderia até ter vencido o jogo. O jogo foi equilibrado no segundo tempo. Bom, depois do jogo, o Felipão falou sobre o quanto ainda precisa trabalhar as finalizações, a criatividade no acabamento das jogadas, mas não considerou o empate ruim, não. Só que a partir de agora pode pensar em até perder para buscar vencer. Não sei se em determinado momento da competição, daqui 4, 5, 7, 8 jogos, não vale a pena mais arriscar perder um jogo do que só tentar conseguir esse ponto. Tínhamos que arriscar mais. Tínhamos que arriscar um pouquinho mais. Daí tivemos um pouco de dificuldades no segundo tempo. E acho que no final, dentro daquilo que nós temos e dentro da qualidade dos nossos jogadores, da parte tática, que está evoluindo jogo a jogo, um ponto não foi ruim. Mas não é só pela defesa que a gente vai classificar, não. Vai ter que classificar também pelos gols que a gente tem que fazer. Verdade. Hoje às 7h30 jogam Botafogo e Goiás, Palmeiras e Vitória. O Palmeiras vai ganhar, a gente tem certeza, para o nosso chefe ficar feliz. E às 8h30 tem Atlético Mineiro e Santos. Ontem o São Paulo empatou, o Corinthians perdeu. Foi isso que ajudou a dupla Grenal na tabela. Só que o Cruzeiro, não preciso nem dizer que venceu, né? Vamos aos gols, Vidal? Vamos ao Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro de cara aí, o Marcelo Moreno cobrando esse pênalti de pé direito, né? Jogador que ainda pertence ao Grêmio, deve retornar em dezembro, não sei se vai ficar no Grêmio. E também o gol do Everton Ribeiro, né? De perna esquerda. E o Coritiba deu uma ameaçada com o Martinúcio fazendo 2-1. No final teria acontecido um pênalti não marcado a favor do Coritiba. Esse jogo aí já é do São Paulo contra o Flamengo, né? Pênalti sobre o Pato, eu achei meio duvidoso. O Rogério Ceni converte, 1-0. Sobre o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo. Aí o Flamengo reage, né? O Flamengo vai lá, nessa falha do Rogério Ceni, e empata o jogo com o Everton. E ainda dá esse pênalti, o juiz, contra o time do Flamengo. Foi fora da área. Foi fora da área. O Rogério Ceni, menos mal, né? Por uma questão de justiça de Deus, cobrou mal, errou, pegou o Paulo Vitor. Escanteio cobrado, o Alexandre, aos 42 do segundo tempo, faz esse gol. Ex-jogador do Inter, né? Tá aí fazendo 2-1. Mas o São Paulo teve tempo, né, com o Luiz Fabiano de fazer o 2-2. Aí, ó, Luiz Fabiano, que é um dos jogadores que estava fora do time do Muricy e retornou. E esse jogo aí é do Figueirense contra o Corinthians, ótimo resultado para a dupla. O Argel Fux, né, o ex-jogador do Inter, é o técnico do Figueirense. 1-0. De novo, né? Segundo jogo, já que ele deixa a bola passar assim, feiamente. E tem essa partida também aí do Chapecoense contra o Atlético Paranaense para fechar alguns gols aí pelo Brasil. Esse resultado aí da Chapecoense também. É verdade, Chapecoense contra o Atlético Paranaense, 3-0 Chapecoense. Depois do intervalo tem os gols do Inter na visão colorada. Uma câmera exclusiva dentro do campo mostrou com detalhes os gols sobre o Criciúma. E ainda tem presente. Fica aí.